Olá você, estamos de volta no podcast Conexão, uma alegria estarmos novamente juntos. Tema da semana passada, na sexta-feira, nós abordamos sobre os sinais da volta de Jesus, mas queremos dar um aprofundamento. Agora, continuando sobre a temática, vamos destacar a volta de Jesus, alguns outros detalhes que não foram trabalhados no programa anterior, no podcast anterior. Com a gente, pastor Évero Donato, alegria estarmos novamente juntos. Alegria nossa, pastor Enio, e é sempre um privilégio estar aqui no podcast Conexão com os nossos amigos, que participam conosco aqui, tanto pela rádio como também pelo YouTube, É sempre muito bom. Vamos fazer uma prece, orar ao Senhor agora. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza no estudo de hoje e que as pessoas que estão nos acompanhando sintam-se assim abençoadas pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, agora eu tenho uma novidade para você. É o seguinte, você vai ligar para a gente para pedir o curso Ouvindo a Voz de Deus pelo 8199-856, vou repetir, 819-9856-0017, isso mesmo. 998560017. E aí você vai concorrer no decorrer da semana a um brinde muito especial. Olha, eu já ganhei essa cesta em algum momento, que é muito legal, uma cesta que está sendo ofertada para nós, não é? Pela Superbom. Superbom é o que Superbom, pastor? Superbom é uma fábrica de produtos alimentícios naturais, Olha só. Coisa boa. Inclusive esse nome Superbom, o suco Superbom, que é o famoso suco, a principal linha de produto, foi dada aí pelo presidente Getúlio Vargas, Ele tomou o suco e disse, esse suco não é bom, é super bom. Então, olha, daí virou o nome, É uma indústria de produtos alimentícios naturais, coisa de primeira linha, primeira qualidade. Pois é, e segundo informações, o suco da Superbom é o mais puro que existe aqui, fabricado no Brasil. É isso aí. E essa cesta vem recheada, com bastante coisa. Então, se o pessoal mandar uma mensagem, uma mensagem, pode ser pelo WhatsApp, mandando a mensagem, ou até mesmo ligando aí para esse número, Muito bem. Então, você vai ter na cesta mel, bife vegetal, sucos, salgados, barrinhas de cereais, cookies e outras coisas mais. Vem recheada. Vai valer a pena você participar. Muito. Então, mande seu recadinho, aqueles que forem encaminhando aí o seu pedido do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, automaticamente já vai estar concorrendo a esta cesta básica oferecida pela Superbom. Muito bem, vamos iniciar a nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo? Vamos sim. Hoje a gente vai ampliar esse estudo que começamos na semana passada, falamos sobre os sinais da volta de Jesus, e hoje nós vamos falar mais aprofundadamente sobre a volta de Jesus, Como será? Tem data? Será que tem data para a volta de Jesus? Quem são aqueles que estarão aptos para esse grande evento? Eu acho que essa semana esse tema aqui vai ser muito interessante. Jesus, ele apresentou esta temática porque ele vai fazer uma obra muito especial na vida de alguém que se compromete com ele. Esta obra é de transformação, mas uma transformação completa. Você hoje é transformado, mas não de maneira completa, pastor? Porque você aceita Jesus, você é salvo por Jesus, mas os problemas continuam. Você vai ter aí problemas de saúde, gente boa, gente especial. Aí a gente ouve uma informação, olha, fulano está com câncer. Outro, olha, fulano morreu de acidente trágico. Então, os problemas vão continuar, mas esta obra completa vai acontecer quando Jesus voltar. E ele fez essa promessa, uma promessa que a gente considera que é incondicional, que está em João capítulo 14, versos iniciais. Fale um pouquinho sobre essa questão de uma promessa condicional e de uma promessa incondicional. Nós acreditamos que a volta de Jesus é uma promessa incondicional. Vai acontecer, queira eu ou não, aceite eu ou não, esteja eu preparado ou não.
Fale um pouquinho sobre isso. Exato. A volta de Jesus é a concretização de todas as nossas esperanças. Aqui nós recebemos, eu diria para você, um vislumbre da maior de todas as esperanças. Quando a gente vai ao texto bíblico, em Tito, diz que a volta de Jesus é chamada de a bendita esperança, porque nela se concretiza todas as coisas. E Jesus falou isso em João 14, de 1 a 3, quando ele, aos seus discípulos, deixou a seguinte promessa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. Mas vou preparar-vos um lugar. E quando esse lugar estiver pronto, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, ele assegurou que voltaria. É uma promessa incondicional porque independe do ser humano. Ele vai voltar. Se eu estiver preparado, ele vai voltar. Se eu não estiver preparado, ele vai voltar da mesma forma. É uma promessa incondicional. É diferente de algumas profecias condicionais que nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, quando a gente vai ao livro de Jonas, a gente vê que o Senhor decretou um juízo sobre a cidade de Nínive. Mas eles se arrependeram, e porque os ninivitas se arrependeram, o Senhor os poupou e não derramou o seu juízo sobre aquela cidade. Porque era uma profecia condicional. Ou seja, se eles se arrependessem, então o juízo de Deus não precisaria ser derramado. Mas no caso da volta de Jesus, é incondicional. Quer queiramos ou não, estejamos preparados ou não, ele vem. E existem mais de 2.500 referências na Bíblia que falam sobre a volta de Jesus. Portanto, em toda a Bíblia, nós encontramos esse evento assegurado. Devemos, então, atentar para isso. Então, a volta de Jesus é necessária que a gente atente para ela, é necessário que a gente atente para ela, como você mesmo falou, só que tem um detalhe, esse atentar deve ser como? Como é que deve ser o nosso dia a dia, a nossa rotina, e ter isso em mente, algo que vai acontecer logo mais, porque Jesus falou que a volta dele seria breve. É verdade. Que brevidade é essa? Alguns até querem marcar data, né, para a volta de Jesus, e a gente vê claramente que a Bíblia, né, o próprio Jesus deixou claro que não devemos fazer isso. Lá em Mateus 24, verso 36, eu vou ler aqui para a gente poder sermos fiéis ao texto bíblico, né? Aqui a gente sempre tem dito, né, pastor Enio, que a Bíblia interpreta a si mesma, né? E é importante a gente manter esse princípio em nossa mente. Jesus, falando sobre a sua vinda, ele disse: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então não se pode marcar data a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, porque esse dia e hora pertencem ao céu, pertencem a Deus. Mas nós não podemos ficar marcando datas em relação a isso. O que devemos fazer? Já que eu não sei o dia, já que eu não sei a hora, o que eu devo fazer? Eu devo me preparar todo dia. Eu devo me preparar diariamente. É mais ou menos como o próprio Jesus falou em Mateus 24, em Lucas 21, quando ele disse assim, olha, se o pai da casa, né, se o chefe da família soubesse o dia em que o ladrão vem invadir a casa, ele se prepararia naquele dia para poder defender a sua casa. Como ele não sabe, então ele se prepara todos os dias. Ele tranca as portas todos os dias, ele verifica se as fechaduras estão ok, os cadeados estão ok, se a família está em segurança, para que ele não tenha a surpresa de o ladrão vir no dia em que ele não está esperando. É assim que a gente tem que fazer em relação à volta de Jesus. Nos prepararmos todos os dias, porque não sabemos, a vinda de Cristo é como a vinda de um ladrão, no sentido de ser uma surpresa, de ser inesperada. E como é que é esta prática de esperar a volta de Jesus? Ficar atento, ficar em alerta? Vigiar. Que passos assim a gente poderia tomar dia após dia? Isso é uma coisa bem prática para que você que está acompanhando a gente verifique
como é que nós esperamos a volta de Jesus? Isso tem a ver com a nossa comunhão com Ele, né? Foi o próprio Jesus quem disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Ele também disse que nós precisamos estar ligados à videira, nós somos os ramos e os ramos precisam estar ligados à videira. A videira é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando de conexão. Essa conexão se dá por meio da oração diária, estudo da Bíblia e também o testemunho. Contar para os outros o que Cristo fez por mim. Esta é uma maneira prática de vivermos o Evangelho. Oração, estudo da palavra e testemunho. Dessa maneira, nós vivemos o Evangelho de uma maneira prática, de uma maneira leve e de uma maneira que vai estar nos preparando para que a volta de Jesus Cristo seja um grande evento de esperança para todos nós. Agora, as pessoas que estão na esperança da volta de Jesus, elas também precisam saber como é que Jesus vai voltar. Já que o dia e a hora, ele mesmo disse que só o Pai determinou. Mas como é que vai acontecer esse evento tão grandioso? Olha, essa é uma pergunta muito importante porque algumas pessoas falam que a volta de Cristo ela será um arrebatamento secreto, ela será de forma secreta e Jesus virá apenas para buscar os escolhidos, mas acontecerá um rapto, né? um sequestro celestial, né? Onde o indivíduo que está ali no carro, ele vai ser arrebatado e o carro vai ficar desgovernado, acontecer uma grande catástrofe, ou o piloto do avião vai ser tomado, o avião vai cair, e uma série de coisas nessa direção. Fala-se de um arrebatamento secreto. Quando a gente vai à Bíblia, a Bíblia nos mostra, pastor Enio, como Jesus virá. E alguns versos deixam isso muito claro. Mateus 24, 30 e 31 diz, nas próprias palavras do Mestre Jesus, diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. O que há de secreto aqui? Nada. Vamos ao verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então veja, no verso 30 diz que todos os povos da terra se lamentarão e verão. Então não há nada secreto. Depois ele diz que os anjos tocarão, haverá um grande clangor de trombetas, significa dizer que será visível, será audível. E quando você vai a Apocalipse, capítulo 1, verso 7, o livro de Apocalipse diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E se nós formos mais fundo ainda, em Atos, capítulo 1, verso 11, que fala sobre a ascensão de Jesus, depois da ressurreição, ele foi assunto ao céu. Ele volta para o Pai, ele é glorificado. Mas no momento em que ele é assunto ao céu, dois anjos descem, os discípulos ficam tristes porque ele está partindo, o mestre está partindo. Mas dois anjos descem e dizem assim: varões galileus, por que vocês estão assim olhando para o céu? Esse Jesus virá como vocês o viram subir. Ele virá outra vez. Então, como ele subiu? Ele subiu em forma corpórea. Lembre-se que ele comeu com seus discípulos, Tomé tocou em suas chagas, né? Ele virá em forma corpórea, pessoal, visível. Assim como ele subiu, ele virá. Só que agora, diz Mateus 24, acompanhado de seus anjos, com grande glória. Então, para resumir, nós poderíamos dizer o seguinte: Jesus virá como um ladrão, ou seja, no sentido de ser uma surpresa. A sua vinda não será secreta nem silenciosa, como alguns advogam por aí. Ele estará nas nuvens e nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Será visível para todos,
virá com poder, glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos, e Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá. Portanto, a doutrina do arrebatamento secreto não é bíblica. E eu sei que estou falando para algumas pessoas que creem nisso, mas essa doutrina não está na Bíblia. Quando a Bíblia diz, um será tomado e outro será deixado, a Bíblia está dizendo que um será salvo e outro vai se perder, mas não está dizendo que isso vai ser feito de forma secreta. Essa palavra secreta não existe na palavra de Deus. E se alguém crê dessa forma, precisamos entender o que a Bíblia diz. A Bíblia é o nosso guia, a Bíblia é o nosso mapa e é por ela que nós temos que ser conduzidos. Jesus virá e será o maior acontecimento da história. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, vamos para o intervalo e você acompanha a gente aqui no podcast Conexão. Que Deus então abençoe você nesse estudo. Está gostando? Se você está gostando e quer aprofundar mais, nós temos um guia de estudos, Ouvindo a Voz de Deus. Aqui ele está, você pode receber gratuitamente, apenas você liga para cá, não é? 819-9856-0017, 99856-0017. E concorre, naturalmente, durante o decorrer da semana, a uma cesta de produtos da Superbom. Lá tem, nessa cesta, mel, bife vegetal, sucos, salgados, barrinhas de cereais, cookies e outros produtos mais que a gente quer oferecer para você. Então, entre em contato conosco e participe recebendo o guia de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus e também concorrendo a esta cesta básica. Já já a gente retorna. De volta no podcast Conexão. Eu, pastor Everon, dividindo aqui esse bate-papo, é muito legal porque a gente aprende e cresce junto. A ideia é exatamente essa. Juntos nós somos mais fortes, somos mais longe. Olha só, uma expressão muito interessante, né? É isso aí. Você, então, que está acompanhando o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, quiser se aprofundar, a gente tem aqui a opção para que você ligue para a gente. 819-9856-0017. Esse número também não é só para que você possa pedir o curso bíblico, é também para que a gente ore por você. Você está passando por algum problema assim, que está incomodando a sua vida, está trazendo muita tristeza, muita dor, você está se sentindo deprimido, alguma coisa que esteja acontecendo que incomode você, é só entrar em contato. Alguém vai atender você, vai orar por você. Enfim, ligue para a gente. Esse é o nosso apelo. E também, quando você ligar, automaticamente já vai estar concorrendo a uma cesta de produtos naturais da Superbom. Muito legal. Melhor fábrica de produtos alimentícios naturais, viu? E o suco de uva da Superbom, não tem igual. Não, maravilhoso. Não. Aí é espetacular. Além de outros sucos também vão estar na cesta. Bife vegetal, mel, salgados, barrinhas de cereais, cookies. Olha, eu acho que vai valer a pena você ligar para a gente, tá? E concorrer a essa cesta básica durante essa semana. Na sexta-feira a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Ok? Tem uma outra coisa também que eu queria complementar, é que você pode entrar no site encontreumaigreja.com.br, encontreumaigreja.com.br, para você visitar a gente, uma das igrejas nossas. Então participe conosco. Entre lá no site e você vai ver os endereços das igrejas aqui de Caruaru mais e próximas, também né? de Caruaru e também na região, não é? Vale a pena. Então, encontreumaigreja.com.br. Vamos retomar aqui ao tema assim muito interessante, que é a volta de Jesus. Isso empolga. Eu desde criancinha, sabe, pastor Everon? Você ouve sobre a volta de Jesus? Nossa, eu tinha um pastor, assim, da minha infância, que eu consigo relembrar dele, está falecido, né? E ele morreu nessa esperança da volta de Jesus, nos dias dele. Mas Jesus não voltou nos dias dele. Descansa, está no pó da terra. E esse pastor, ele não terminava uma mensagem que ele apresentava, seja no púlpito, lá na igreja, na casa, quando visitava, ele sempre encerrava o bate-papo dizendo, olha, você está se preparando para a volta de Jesus?
Todo dia você está pensando nisso? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você pensa? Então ele sempre dizia isso e eu carrego comigo, e foi um aprendizado a convivência com esse pastor tremendamente. Estou falando do pastor Antônio Pereira, um pioneiro da pregação do Evangelho aqui na região Nordeste. Muito bem, o pastor Everon, agora veja, você fez aí um apanhado de como Jesus vai voltar, porque há certas dúvidas das pessoas, porque... E vimos que não é secretamente. Porque as pessoas, elas terminam interpretando as coisas bíblicas de uma maneira que a gente entende que não seja o melhor. E uma dessas questões tem a ver com o arrebatamento secreto. Então, você explicou direitinho aqui. E disse que Jesus, ele virá como ladrão. É uma metáfora, não é? Tomando assim muitos de surpresa. A volta de Cristo jamais vai ser secreta ou até mesmo silenciosa. Ele não descerá à terra, não vai colocar os pés aqui na terra. Ele não vai ficar fazendo sinais e prodígios como fez quando esteve aqui, né, a primeira vez, mas ele ficará nas nuvens dos céus. Mais do que isso, será visível, todo olho o verá, vem com poder e grande glória, acompanhado de todos os anjos do céu, não é? Enfim, Jesus virá de maneira pessoal, literal e universal. Agora, vamos a uma outra questão, porque quando marcar a volta de Jesus, o que vai acontecer com as pessoas que morreram na esperança que Jesus voltaria logo? Como é o caso do pastor Antônio Pereira, como é o caso da minha mãe, a Maria Soledade, todas essas pessoas que morreram na esperança da volta de Jesus. E o que vai acontecer com essas pessoas quando Jesus voltar e com as pessoas que estiverem vivas? A palavra de Deus diz que vai ter um grupo especial de pessoas que vão estar assim vivos, né? Esse grupo especial. Fale um pouquinho sobre isso, por favor. Muito bem, então vejam só, pastor Enio, o apóstolo Paulo nos dá uma pista muito interessante sobre isso. Na realidade, não é uma pista, ele faz uma declaração contundente a esse respeito, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha lá, ele está falando que haverá um grupo de pessoas que serão salvas, mas estarão mortas. E ele diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora ele fala dos vivos, os que não passarão pela morte na ocasião da volta de Jesus. E ele fala sobre isso no verso 17. Ele diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Veja que Jesus não pisa aqui nessa terra. Seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo está dizendo aqui, olha aqui, quanto aos salvos, nós temos dois grupos, dois subgrupos em relação ao grupo de salvos. O primeiro é o grupo de salvos que já morreram, eles serão ressuscitados primeiro, o verso 16 de 1 Tessalonicenses 4. Desde Adão e Eva? Desde Adão e Eva. É? Exatamente. Quer dizer que não tem ninguém hoje morando lá no céu? Mortos em Cristo de todos os tempos. E não temos ninguém morando no céu, a não ser aqueles que a Bíblia diz que foram arrebatados com o Senhor e não passaram pela experiência da morte. Temos Enoque, Elias, esses nomes e obviamente Moisés, que foi ressuscitado, e a Bíblia fala também sobre a ressurreição de Moisés, e a gente vê isso claramente na transfiguração. E a ressurreição daqueles que são chamados de primícias, quando Jesus ressuscitou, também houve um grupo. Exatamente. Mas fora isso, não encontramos mais pessoas. Essa história de que quem morre e é bom vai direto para o céu, ou morre e é ruim, vai direto para um suposto inferno, também não é bíblica. Porque a recompensa, ela não é dada agora. A recompensa é dada somente na volta de Jesus. E se essas pessoas já recebem a recompensa, para que ressurreição? Não haveria necessidade de ressurreição se elas já receberam a recompensa anteriormente. Então, esse
isso é o que diz a Bíblia a respeito dos vivos, dos salvos. Os salvos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estarão vivos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e obviamente, receberão um corpo glorificado, como foi o corpo de Jesus glorificado após a ressurreição. E quantas ressurreições haverá, de acordo com a Bíblia? A Bíblia nos diz que haverá 2 ressurreições. A primeira é a dos salvos, como nós acabamos de ler em 1 Tessalonicenses 4. Mas a Bíblia diz que haverá uma segunda ressurreição. Em relação a isso, a Bíblia fala em João 5, 28 e 29, que diz o seguinte lá em João 5, 28 e 29. Diz que Jesus voltará. Eu vou ler aqui o texto para a gente ser fiel à palavra, né? Se você está nos acompanhando aí e você puder abrir também a sua Bíblia ou buscá-la, quem sabe, aí no seu aparelho eletrônico, você pode acompanhar conosco. João 5, 28 e 29, Jesus deixou claro que haverá 2 ressurreições. E está escrito assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Olha, eles estão no túmulo, ouvirão a voz. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição da condenação ou do juízo. Então, está claro aqui, são 2 ressurreições. Os salvos que fizeram o bem, ressurreição da vida. Os ímpios que praticaram o mal, a ressurreição da condenação ou do juízo. Mas isso acontecerá concomitantemente, ou seja, vai acontecer no mesmo momento que os salvos que morreram serão ressuscitados. Isso também se aplica no mesmo momento para os ímpios, aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus? Apocalipse capítulo 20, verso 6, o apóstolo João respondendo a sua pergunta, né, se vai acontecer ao mesmo tempo a ressurreição dos salvos e dos ímpios, diz o texto bíblico assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então veja, a primeira ressurreição é para os salvos. E o texto diz que os salvos reinarão com ele por 1000 anos. Portanto, a segunda ressurreição, ela acontece quando se terminam 1000 anos. Jesus volta, começa 1000 anos em que os salvos reinarão com ele no céu. Nós vamos ter um estudo mais na frente que vai aprofundar esse tema do milênio. Mas quando é então que acontece a segunda ressurreição? No final dos 1000 anos. Porque a Bíblia diz que no final dos 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e os ímpios marcharão sobre a terra para tentar destruir a cidade santa, a Nova Jerusalém. Apocalipse 20, verso 7, diz assim, olha, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações dos 4 cantos da terra. Também diz o texto em Apocalipse capítulo 20, que os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Portanto, não acontece no mesmo período. A primeira ressurreição acontece na volta de Jesus e é para os salvos. A segunda ressurreição acontece no final do milênio e é para os ímpios, é a ressurreição da condenação. Nós vamos ter um momento especial só para tratar sobre essa questão da ressurreição dos salvos e a ressurreição dos ímpios. Então aguarde que no momento certo a gente vai voltar ao assunto sobre a volta de Jesus. Agora, haverá sim um período, né, e um momento muito grandioso, muito glorioso para as pessoas que serão salvas. Um momento assim de muita alegria, a gente vai rever as pessoas que morreram. Bom, eu estou falando da gente porque a gente precisa ter certeza da salvação. Da salvação, a gente não pode ter dúvida. Exatamente. Não é verdade? Muitas pessoas ficam em dúvida, não é, pastor? É ou não é? Se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então,
Nós não podemos ter dúvida. Em Cristo eu não tenho mais condenação, eu estou salvo. Agora eu preciso permanecer nele, ligado à videira, para que eu continue sendo salvo todo dia, né? Então, você precisa ter convicção, certeza absoluta que você está salvo. Nada de ficar pensando negativamente, porque essas dúvidas que são colocadas na nossa mente vão contra o Espírito. O Espírito está dizendo, olha, você é uma pessoa salva em Cristo, você já recebeu a eternidade, viva isso intensamente. Então, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Essa questão gloriosa, fala um pouquinho sobre isso. Então, na volta de Jesus, nós vamos encontrar algo muito interessante. Para um grupo de pessoas, os ímpios, que não estão preparados, eles vão pedir, de acordo com Apocalipse capítulo 6, eles vão pedir aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles e os escondam da face daquele que está assentado no trono do Cordeiro. Eles vão pedir a morte. Eles estarão caindo sobre a terra como se fossem esterco, diz a palavra. Então, veja o que diz em Isaías capítulo 25, verso 9, que esse vai ser um momento, enquanto para uns vai ser um momento de desespero e grande terror, porque eles vão perecendo diante da glória de Deus, no capítulo 25, verso 9, para os salvos, o texto bíblico diz, naquele dia se dirá, eis que é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará, este é o Senhor a quem aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Será um dia de alegria, será um dia de exaltação ou exultação para os salvos, porque a redenção chegou e agora eles estão salvos completamente. Até antes da volta de Jesus, eles estavam salvos do poder do pecado, mas agora na volta de Jesus, eles estarão salvos da presença do pecado. O pecado não se levanta novamente. Então, estamos salvos em Cristo para sempre. Muito bem. E que convite você faria agora para você que está acompanhando a gente? Que convite, pastor, você faria para a pessoa que está acompanhando a gente? Que convite é esse maravilhoso que tem para ser dado agora? É o convite do próprio Jesus. Ele é quem faz o convite. Em Mateus 11, 28 e 29, ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Tem gente que está com o coração aflito, tem gente que está com a vida em pedaços, precisa de descanso para o seu coração, para a sua alma. Coração e alma aqui estão no mesmo sentido. E quando a gente tem uma promessa como essa de que a volta de Jesus, na realidade, não é o fim de todas as coisas. A volta de Jesus é o começo de uma nova ordem, é o começo do novo céu e da nova terra, onde haverá justiça, onde não estaremos mais vivendo as angústias desse mundo. Apocalipse 21 diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima e já não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque essas coisas passaram. Isso me lembra a história de um homem que ele morava em uma casa sozinho e ele tinha um cãozinho, um cachorrinho com ele, que era muito fiel. Um dia esse homem, ele adoeceu em casa e ele desmaiou e o cachorrinho ficou latindo, e os vizinhos viram aquilo e foram lá e viram que o homem estava muito mal, chamaram então a ambulância levou esse homem para o hospital. Interessante que o cachorrinho foi junto na ambulância, não deixou que levassem o seu dono sozinho, era um fiel guardador. Quando chegaram ali no hospital, ele tinha que entrar no hospital, mas o cachorro não podia entrar, o cachorro queria entrar, mas não podia, e levaram ele para a emergência, ele teve que ser cirurgiado. E o cachorrinho ficou do lado de fora, na área de entrada da emergência. Alguns enfermeiros e pessoas do hospital viram aquela situação e o carinho, o amor do cachorrinho pelo seu dono. Quando ele estava sendo levado para entrar na emergência, ele olhou para o seu cachorrinho e disse, me espere aqui, eu vou voltar. E o cachorrinho ficou ali esperando. Ele foi para a sala de cirurgia, mas a história conta que ele não resistiu, ele faleceu. E você sabe que quando uma pessoa falece,
No hospital, ela entra por uma porta, mas ao falecer, sai por outra, que é a porta do necrotério. E o cachorrinho não viu o seu dono, o corpo do seu dono saindo dali. E ele ficou ali por semanas e semanas. Os enfermeiros e até as pessoas ali do hospital que trabalhavam ali davam comida para o cachorrinho e tudo, porque viram o amor e a fidelidade daquele cachorrinho. Aquele cachorrinho não viu o cumprimento da promessa do seu dono, que disse, olha, me espere aqui, eu voltarei. Mas eu quero dizer uma coisa, nós veremos o cumprimento da promessa do nosso mestre. Ele disse que voltaria e vai voltar. Até porque, não é, pastor, ele veio para morrer a morte que seria minha, a morte eterna, porque eu sou pecador e ele me livrou da morte eterna. Mas ele ressuscitou, ele não só morreu, ele ressuscitou, está vivo. A história que você contou, a pessoa morreu, o dono do cachorrinho. E o cachorrinho ficou lá na expectativa. Não pôde cumprir a promessa. Não pôde cumprir a promessa. Mas o nosso Senhor vai cumprir. E se você está aí participando conosco desse programa, creia. Cristo nunca falha. As suas promessas são fiéis e verdadeiras. Aproveite hoje para abrir o seu coração e dizer para Jesus, Senhor, eu quero me preparar para a tua volta. Eu quero me entregar. Eu quero que o Senhor seja o mestre da minha vida. Porque quando o Senhor voltar, eu quero estar entre os salvos que subirão para estar contigo por toda a eternidade. Então, se você está passando por alguma prova, alguma luta, está sem rumo, dê uma ligadinha para a gente através do nosso WhatsApp 81998560017 998560017. Vai ter alguém que vai atender você. Se você quiser orar com a gente vai orar por você. E você também pode receber o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, um guia de estudos muito legal. A gente está detalhando algumas coisas aqui, mas tem muito mais no curso, você pode se aprofundar. Então faça contato com a gente, você vai receber esse curso gratuitamente e automaticamente vai estar participando do sorteio da cesta de produtos da Superbom. Vai valer a pena, entre em contato conosco. Pastor, vamos orar, agradecer a Deus por esses momentos aqui? Oremos. Muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos e pelo estudo sobre a volta de Jesus. Ajuda-nos a nos preparar para o maior evento de todos os tempos, o maior evento da história. Que estejamos entre os salvos que serão arrebatados, não de forma secreta, mas arrebatados de forma visível ao teu encontro. E nos ajude, Senhor, para que entre os salvos tenhamos o privilégio de ver o Senhor face a face. Eu entrego cada ouvinte, cada pessoa que está assistindo esse programa em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estive com você, não é? Muito obrigado. E pastor Everon Donato, a gente retorna logo mais na quarta-feira com mais um estudo do Guia de Estudos Bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Até lá, um grande abraço. É com você, Gene Alves, grande figura. Um abraço.